E aí pessoal, trazendo um vídeo aí um pouco diferente do usual que eu tenho feito para o canal, que geralmente os vídeos que eu faço são de curta metragem e basicamente com edição muito bem trabalhada. Esse vídeo eu estou trazendo na verdade como exposição de notícia e apresentação de uma análise de risco em relação a esse acidente. Então vou tentar trazer esse vídeo com maior frequência. Eu queria muito ter feito de um acidente que ocorreu em uma estrada por conta de fumaça, que teve a colisão de vários carros e atropelamento de pessoas. Mas eu acho bem interessante tentar trazer análises de acidentes desse tipo, seja no Brasil ou no mundo, e a gente fazer uma breve analogia antes do fato ocorrer. Eu já fiz também com a barragem, do rompimento da barragem, que eu vi com a Vale, e foi bem rápido. Esse vídeo na verdade foi mais editado. Esse não vai ser tão editado, mas tem algumas produções. De qualquer forma, se tiver uma boa aceitação, eu continuo trazendo esse vídeo pra gente. Bom, então, basicamente é o relato do acidente que ocorreu ontem à noite, sexta-feira, da queda de prateleiras de um supermercado da capital de São Luís do Maranhão, que fica no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. Consegui identificar aqui o supermercado, qual é o supermercado e onde é que ele fica. Então o supermercado ele fica próximo a uma avenida de grande circulação em São Luís. Eu basicamente consegui aqui ter acesso. Vamos dar uma passeada por aqui e tentar encontrar aqui a parte da frente do supermercado. Então essa aqui é a lateral. Ok, programa muito bom para estar fazendo esse tipo de trabalho, não só esse, né, mas outras verificações de endereços, identificações de pontos comerciais, coisas do tipo. Então basicamente a gente vê aqui o supermercado qual na reportagem a gente já vê que basicamente bate a informação, né, que você vê a parte da fachada da frente sendo filmada com o repórter aqui na frente basicamente e ele no fundo. E basicamente esse supermercado ele faz parte do grupo Mateus, lá de São Luís. É uma baita grupo de supermercados e hipermercados que tem no estado. E esse específico é um atacarejo, ou seja, ele vende produtos de forma individual. Você pode comprar por unidade e também vende por coletivo, né? Que você pode comprar de 5, de 10, de fardos, caixas e coisas do tipo a preço mais acessível. Então geralmente é um supermercado que é frequentado até por varejistas, né? De donos de mercadinhos, mercearias e coisas do tipo, para fazer compras de produtos com preço mais acessível para estar revendendo. Então, bom, a gente sabe que muita gente que trabalha na área ou já estudou, coisa do tipo, ou tem um conhecimento não tão aprofundado, mas tem um breve conhecimento do que é um atacado varejista, que basicamente é um supermercado onde você tem prateleiras inferiores e tem prateleiras superiores, com altura considerável. Então, basicamente, as prateleiras inferiores, com a altura de mais ou menos 2 a 2,5 metros, são as prateleiras de exposição, onde basicamente os clientes eles compram, eles visualizam os produtos e podem fazer a compra deles. A partir dos 2,5 metros até basicamente uns 5 a 6 metros, são prateleiras de estoque. Então, o que é que acontece num local como esse? A gente vê um supermercado ou um hipermercado, varejo atacadista, onde a parte de exposição e venda de materiais é dividida com a parte de estoque, a parte de depósito basicamente. Se você ver, não é uma grande área. Então a área de trás, que é a parte de recebimento e estocagem, ela também faz a estocagem na parte da frente, onde todo mundo está se movimentando. Por que eu estou destacando isso? Porque você está fazendo identificação, visualizando produtos em prateleiras e fazendo compra, só que você está exposto a um risco muito grande, que é de armazenamento de material na parte superior.
Então o risco daquele material cair daquelas prateleiras e atingir você é muito grande. A frequência de acidentes que acontecem dessa característica de tipo de armazenagem, de queda de prateleiras é grande, porque a gente não tem recebido com muita frequência eventos como uma situação como essa que gerou uma fatalidade e gerou oito pessoas feridas, ou seja, se repercutiu muito. Esse acidente no Brasil foi um dos temas mais comentados em redes sociais, em jornais e coisas do tipo. Ou seja, repercutiu bastante. Eu até trouxe alguns vídeos aqui relacionados a movimentação de equipamentos em locais de armazenamento de produtos e a gente vai ter uma ideia do que ocorreu. Então, basicamente, o desabamento aconteceu na noite desta sexta-feira. Para quem ainda não ouviu falar desse acidente, no bairro de Vinhais, o supermercado da rede varejista e atacadista estava repleto de clientes no momento do acidente. Basicamente é início de mês, né? Então tá todo mundo com o bolso recheado, fazendo compras aí, tanto para seu negócio como para suas residências. As prateleiras gigantes com produtos desabaram e atingiram clientes no supermercado Mix Mateus. Então a gente vê um GIF aqui que você vê as prateleiras caindo uma a uma. Basicamente foram 5 prateleiras que foram derrubadas como efeito dominó. E essas prateleiras acabaram atingindo pessoas que não conseguiram evadir da área com rapidez. Você vê que muita gente consegue evadir da área com segurança, rapidamente, mas algumas pessoas ainda estavam por lá e não conseguiram sair. Uma dessas pessoas era uma repositora de produtos e ela acabou sendo engolida aí por essa montanha de materiais e até de ferragens, né? Porque a estrutura metálica aqui do armário também acabou atingindo ela. Então acabou falecendo essa menina. O que eu li basicamente foi que ela tinha 19 anos, estava trabalhando nessa rede há umas 2 semanas e ela veio a falecer, né? Bom, então é uma preocupação muito grande que a gente verifica nesse tipo de negócio, onde é vendido o produto, mas na parte superior, como você pode ver aqui o que eu estava comentando, é uma parte que não faz a venda de imediato aqui, a não ser que você solicite para alguém retirar, mas basicamente o objetivo maior aqui é de armazenamento de produtos. Quando houver a necessidade de reposição nas prateleiras inferiores, uma empilhadeira ou paleteira vem aqui, retira o material e faz a disposição nas prateleiras que estão sendo necessitadas. O que acontece? A movimentação desses equipamentos ela não é feita num horário que não tenha clientes, ela é feita ali naquele momento. Você está fazendo a compra pelo dia lá e às vezes você entra em uma desses corredores e se debate lá, bate de frente com a empilhadeira retirando material. Em empresas que usam de empilhadeiras, a gente sabe quais são os procedimentos. É tudo sinalizado, cuidado, trânsito de empilhadeiras, a gente faz a sinalização, o isolamento da área. Somente o empilhador, o operador de empilhadeira pode fazer aquela movimentação e basicamente funciona dessa maneira. Só que eu estou falando aqui de empilhadeira em relação à retirada desse material e a possível queda, mas eu não estou dizendo aqui que isso foi fato ensejador da queda deles. Claro, uma empilhadeira pode ter colocado o material lá, chegou uma sobrecarga dos armários, isso é um outro ponto, outro fator, mas ela pode cair naquele momento de imediato ou pode ir, como é que eu posso dizer, desabando aos poucos. A gente vai ver aqui num vídeo que eu também separei que esse desabamento às vezes não ocorre de imediato. Ele faz a colocação, ele faz alguma movimentação ali, bate na estrutura de sustentação e aos poucos ela vai cedendo. Então isso às vezes não acontece de imediato. Então a gente tem duas situações. Ou a prateleira estava com sobrecarga, ou algum operador acabou batendo aí na estrutura de sustentação que veio a cair. Eu vi o tempo aqui, um relato de pessoas que estavam no local que disse que há 2 hipóteses aqui de pessoas que estavam lá. A gente não sabe o que é fato e o que é fake. Então, havia uma movimentação intensa de clientes, ainda não há informações sobre o que provocou o desabamento, mas há a suspeita de que um acidente com a empilhadeira poderia ter provocado a queda de uma das gôndolas, causando um efeito dominó, derrubando quase metade da linha de frente do supermercado.
Outra hipótese, segundo os relatos de quem estava no local, é de que uma prateleira estaria balançando com o suposto excesso de peso e que um operador de empilhadeira teria tentado tirar um bloco de pallet, porque ele viu que estava balançando, porque basicamente estaria com sobrecarga na prateleira. Então ele foi retirar ou para ajeitar ou para retirar aquela sobrecarga que tinha sido colocada. Então acabou aí cedendo. Então a gente não sabe ainda o que é fato. As imagens que foram divulgadas na internet basicamente são só essas do momento da queda, mas eu duvido muito que em cada corredor desse a gente não tenha uma câmera que consiga pegar. Então basicamente do outro lado deve ter uma imagem aí mais que leve a causa da queda dessas prateleiras. Então basicamente essa imagem deve estar em posse da polícia, caso esteja funcionando, né? A gente não sabe. Mas eu duvido muito que não tenha uma câmera que tenha pego realmente aí o que é que ocorreu. Nos próximos dias a gente pode estar recebendo aí informação do que realmente aconteceu. Então, basicamente, o que eu estava comentando aqui sobre essa questão de ir caindo aos poucos é sobre esse vídeo. Esse vídeo é uma demonstração de uma investigação de um acidente. E as pessoas estão assistindo aqui, eu não sei quem são as pessoas, mas ele já verifica uma certa balançada nas prateleiras. Aqui, nesse ponto, ele vê que essa pessoa ela movimenta com a transpaleteira e ele vê que meio que dá uma enganchada, uma balançada, uma batida aqui na base de sustentação, e ela dá uma balançada. É tanto que ele fala no vídeo que ele dá uma balançada. Ele verifica isso nessa balançada. É esquisito que é do nada, velho. E nesse ponto aqui, depois da verificação desse vídeo todo, aí a prateleira já começa a desabar, ela já começa a balançar, não suporta e cede. Uma pessoa tenta correr aqui, a outra já vê que tem uma pessoa precisando e vem aqui salvar ela. Mas você vê que às vezes ela não cai de imediato. Passou esse vídeo todinho aqui, ó, da investigação, da verificação. Não sei se esse menino verificou que isso aqui ele tinha abalado a estrutura e acabou saindo. E esse tempo todo aqui ela só foi cair depois. Então pode ocorrer isso. Às vezes ela não cai de imediato. Então esse é um dos vídeos aí que eu queria fazer uma analogia também sobre esse fato. Esse acidente aqui não foi nesse supermercado, tá? Esse aqui é um vídeo que eu encontrei que faz uma menção a um acidente que ocorreu que basicamente é muito parecido. Bom, tem uma reportagem aqui também do G1 que fala sobre o acidente. A gente vai rever aqui o que ocorreu com relatos do próprio G1. Prateleiras gigantescas de um atacadão de São Luís desabaram agora à noite. Alguns clientes ficaram presos embaixo das mercadorias que despencaram. O repórter Alex Barbosa está na capital do Maranhão, no local do acidente, e vai nos fazer um relato agora. Alex, boa noite. Quais são as informações mais recentes? Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, a assessoria de comunicação do município confirmou, por enquanto, uma morte e 4 pessoas feridas que foram levadas para hospitais aqui da cidade. Mas esse número, infelizmente, pode ser ainda maior. Por se tratar de uma sexta-feira, começo de mês, muita gente sai do trabalho e vem direto para fazer compras. E em dias assim, esse supermercado costuma ficar bem cheio. As prateleiras desabaram por volta das 8 horas da noite e imagens mostram que houve tipo um efeito dominó. A primeira prateleira desabou e foi caindo sobre as outras, né? Como é um supermercado que vende também no atacado, há fardos enormes e pesados de produtos nas prateleiras. Há pouco nós recebemos informações de que os bombeiros lá dentro estão pedindo para as pessoas que estão ajudando no resgate fazerem silêncio para que seja possível ouvir qualquer manifestação de outras possíveis vítimas debaixo dos escombros. A assessoria de imprensa da rede de supermercados, que é a maior do Maranhão, lamentou o ocorrido e se solidarizou com as vítimas. Renata. Muito obrigada. Você vê que o bombeiro estava fazendo lá, pedindo para o pessoal ter silêncio, porque tinha muita gente gritando, falando muito. E aí a dificuldade é encontrar pessoas ali nos escombros, né? Mas em outra matéria que eu estava lendo também, teve um determinado horário que teve um curto-circuito e acabou faltando energia e os bombeiros tiveram dificuldade aí pela madrugada para estar fazendo a identificação de pessoas ali que estivessem nos escombros. Essa foi a menina que acabou falecendo, então é uma paraense que trabalhava no estado
e ela acabou também falecendo aí nesse acidente. Que I use Rakuten to get cash. Não vou colocar esse vídeo aqui não, mas de qualquer forma é informação válida aí para todo mundo. O que eu fiz aqui? Eu estou usando uma ferramenta de análise de risco. Eu usei uma ferramenta de análise de risco chamada Bowtie. Então, o Bowtie é uma ferramenta de análise de risco pouco conhecida no Brasil. Ela é muito utilizada em empresas internacionais e multinacionais. E é uma ferramenta bastante interessante. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela, explicando como é que a ferramenta funciona e como é que a análise de risco pode ser feita. Você escolhe basicamente alguns pontos, porque ela é muito ampla e ela acaba gerando uma folha muito grande, análise muito grande. Então você tem que estar fazendo análise de risco de forma pormenorizada, ou seja, você tem que segregar muito as atividades para estar fazendo identificação de forma individual. Então, eu vou acompanhar, vou colocar uns vídeos para vocês aqui de alguns acidentes que já ocorreram. Esse daqui eu já mostrei. Esse aqui é um outro vídeo também, ocorrido com empilhadeira em um depósito. Então você vê que a empilhadeira nesse ponto aqui tem uma estrutura de sustentação, aqui tem outra. Essa daqui não é abalada, mas ele bate com a lateral justamente nessa parte, nessa base de sustentação. Nessa imagem dá para ver melhor. Essa daqui são as colunas de sustentação dos armários. Então ele bate nessa estrutura e ele vem a chão. E basicamente o que acontece? Quando você derruba uma delas, a tendência é que as outras ao lado e em frente venham a cair também. Então um acidente bastante complicado aí, com a perda de material e até perda de vidas. É um risco também muito grande, mas que requer realmente operadores, que requer material, prateleiras, equipamentos em boas condições, né? De boa qualidade, e tenha realmente um sistema de segurança muito sólido. Então aí um acidente também que ocorreu com isso. Mais um acidente, esse daqui de forma manual. Talvez não tenha sido a situação lá que aconteceu nesse de São Luís, mas tem um ponto aqui que eu gostaria de destacar com vocês também, que é importante. Essa senhora está fazendo a reposição de materiais de forma manual. Só que eu queria destacar um ponto aqui, eu vou esperar ele carregar para tirar esses nomes da frente. Se você vê na parte superior, depois que ela coloca os materiais, o armário já começa a ceder e se afastar da parede. Então o que acontece? Já há uma sobrecarga na parte da frente e das prateleiras do armário, e ela não resiste, acaba cedendo para cima da senhorinha. Não sabemos o que ocorreu com ela, acredito que ela não tenha tido uma fatalidade, mas que teve assim lesões talvez bem sérias. Então um acidente aí que ocorreu também em relação a isso, que pode ocorrer também na arrumação, na reposição de materiais de forma manual. Bom, aqui também temos mais outro, com a empilhadeira, retirando aí uma carga que precisa ser arrumada, mas você já vê que nessa retirada isso não vai dar certo. Ela vai cair, a carga vai cair e provavelmente vai derrubar todas as outras. Então ele vai tentar, mas não vai dar certo esse tipo de atividade. E vamos ver o resultado aí do que vai acontecer com isso. O que a gente vê basicamente é uma pilha muito alta para um material. O que acontece aqui é que a gente vê a metade dessa pilha, ela é embalada em plástico, ou seja, essa parte ela tem uma certa, como é que eu posso dizer, ela é fixa, ou seja, ela não tende a fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Você vê que da metade desse pacote para cima, ela já não é empacotada. Então aqui já caiu, aqui está perto de cair e essa daqui está totalmente instável. Então, eu sinceramente eu não entendi esse tipo de arrumação de carga. Ela já é muito alta, que ela vai, não sei o peso dela também, ela pode interferir no centro de gravidade da empilhadeira. Outro fator é o seguinte, a empilhadeira ela só tem esse campo de apoio. Então basicamente ele teria deixa eu ver aqui, nessa altura aqui, basicamente uns 80% eu poderia utilizar isso aqui. Se eu utilizo 50 para 50, a possibilidade de queda dessa carga ainda é grande. Porque eu tenho essa parte da frente aqui, ó, que ela não fica muito bem assegurada.
E imagine numa situação como essa, onde eu tenho, sei lá, 20% assegurado na grade e, sei lá, 80% fora da grade. É uma outra situação aí que a gente está fazendo analogia. Ok, já era meio esperado. A gente viu que foi um acidente assim, parece não ser cargas frágeis, mas parece, bom, está empilhado errado, foi colocado errado e foi retirado de forma errada, não foi bem avaliado. Não deixa de ser um acidente aí para a gente estar verificando. Então você vê que isso é muito comum em locais de depósito, trânsito de equipamentos com armazenamento de material é muito complexo. Então eu fiz basicamente uma possibilidade que possa ter ocorrido, né? Isso aqui não se resume aos fatos do que ocorreu, a polícia está analisando. Eu também aqui não estou para julgar nem coisa do tipo, eu estou somente para passar o que talvez tenha ocorrido com essa situação. Bom, vamos lá. O Baotai é um formato de análise de risco que ele tem um formato borboleta. Por que eu não coloquei no formato borboleta como ele realmente segue? Que basicamente essas duas partes aqui, ó, essa retangular e essa redonda, ela fica no centro. Essa parte azul com as barreiras, que são esses retângulos aqui com essa barra preta, ela fica do lado esquerdo, e essa parte vermelha, que são as consequências, fica do lado vermelho. Então, quando a gente for concluir ela, basicamente ela fica no formato de gravata borboleta. Por isso que o nome dela é gravata borboleta. Bom, então basicamente a gente começa pelo perigo, a gente começa pelo evento desse perigo, a gente coloca aqui o que pode levar a uma determinada consequência e aqui a gente coloca as consequências desse evento. Então basicamente qual é a consequência da prateleira não suportar carga ou sofrer algum movimento, coisa do tipo? Basicamente seria a prateleira cair. Então, quais seriam as barreiras? As barreiras para evitar que a prateleira caia são procedimentos para carregamento e reposição, procedimento para operação de equipamentos, procedimento para aquisição, instalação e disposição de prateleiras, equipe de brigada disponível e treinada. Coloquei esse item aqui, mitigatório, claro, mas porque a gente observou que muita gente estava trabalhando lá na parte do supermercado e a gente, em outros vídeos que eu estava assistindo no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, você vai ver um pouco de despreparo em relação à ajuda. Então parece que esse cenário, não sei se estava implementado, apresentado ou trabalhado junto à equipe de brigada no sentido de fazer essa mitigação de danos aí posterior ao acidente ocorrido. Bom, com relação às possíveis causas, o operador derruba a carga. Então, quais seriam as barreiras para evitar que o operador derrube a carga? O operador treinado, o espaço adequado para a movimentação de cargas. A gente sabe que em corredores de supermercados a gente vê um estreitamento muito grande. Às vezes a empilhadeira tem centímetros para fazer um giro e retirar a carga, ou seja, é muito apertado. Ele tem que ter uma habilidade muito boa, muito grande. E para piorar, ele ainda tem a pressão do chefe por conta de tempo, né? Bom, procedimento para movimentação de carga, reciclagem de treinamento em operação para esses operadores, ou seja, a gente sabe que operador de empilhadeira, o curso, ele não vence, legalmente falando, mas as empresas aqui determinam a validade desses treinamentos, mas é importante que em situações como essa, de grande risco, que esses operadores eles passem por reciclagem, né, até avaliação de desempenho em relação à operação desse equipamento. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa onde a parte de direção de veículos, há uma avaliação de desempenho que é feita anual por instrutores qualificados e é feita a avaliação como é que ele dirige o carro e como é que ele aplica as técnicas de segurança da empresa dirigindo esse carro. Então, basicamente, é um dos meios de avaliação de desempenho quanto a isso. Com relação ao equipamento
Equipamento bate em prateleira. Essa daqui seria uma segunda situação que pode levar à queda das prateleiras. O que eu tenho que fazer quais barreiras eu posso colocar para que isso não ocorra? Queda de prateleiras, equipamento bate. Bom, então é importante, aqui nesse texto aqui, eu deveria até ter corrigido, que eu acho que eu copiei, colei e acabei não corrigindo. Eu peço desculpa a vocês, mas eu vou complementar. Então é importante que as bases inferiores, onde há o risco dessas prateleiras, desse equipamento bater no giro, eu já vi alguns locais onde tem proteção dessas barras de sustentação. Basicamente seria uma barra adicional, onde se o equipamento bater, vai bater na barra e não na barra de sustentação do armário. Então seria uma barreira que impedisse que o armário fosse derrubado por ter batido ali na base de sustentação. O espaço adequado para a movimentação de cargas também vai evitar que esse equipamento bata na prateleira. A prateleira tem que ter um sistema de fixação. É importante isso. Se tiver paredes, seria interessante que fosse feita alguma amarração lateral dessa prateleira, de forma que evitasse esse balanço, ou seja, tivesse uma fixação melhor, não só o peso e o próprio piso fizesse isso, até fixação também no piso por meio de parafusos diretamente no piso também faria com que tivesse uma resistência também maior. Reciclagem de treinamento em operação também para evitar que haja muita batida de equipamentos em prateleiras. Não sei se alguém já observou em alguns atacarejos marcas na base de sustentação do armário. Provavelmente aquilo ali pode ter acontecido por equipamentos como paleteiras ou empilhadeiras que bateram naquela parte, né? Reciclagem de treinamento também para a operação, basicamente repetido para essa parte aqui, porque está envolvido a operação em si. Esse daqui está envolvido e relacionado mais à prateleira em si. Prateleiras não suporta cargas. Esse é um fator também que pode ter levado ao acidente, mas a gente também não sabe. Mas a gente questiona o seguinte: as prateleiras que foram adquiridas são de boa qualidade? A prateleira é certificada e inspecionada. Quando a gente fala em certificada, é atestada a capacidade de carga daquela empilhadeira. Há uma inspeção regular para isso? É feita uma inspeção com regular frequência, tipo dessas batidas que ocorrem, da fixação dessas estruturas, do estado de conservação delas, ou seja, é feito isso. Isso seria também uma medida uma barreira para evitar que isso ocorra. A prateleira, ela tem capacidade identificada, atribuída. Por exemplo, quanto eu posso colocar na prateleira inferior? Quanto eu posso colocar na intermediária, na superior e na superior? O que acontece? Porque eu estou falando de baixo para cima. A prateleira inferior, ela tem que ter uma capacidade talvez maior, ou levando em consideração percentagem de segurança em relação às demais. Por exemplo, vamos supor que eu compre uma prateleira e ela tem a capacidade de 1000 quilos. Perfeito, 1000 quilos. Só que se eu colocar uma prateleira em cima dela, eu não posso colocar 1000 quilos na prateleira inferior. Por quê? Ela já vai estar segurando também o peso da intermediária, da superior, 4, 3 acima, não sei. Depende muito. Mas eu tenho que levar em consideração também o peso das demais prateleiras e os pesos da carga superiores em relação à prateleira inferior. Porque ela tá recebendo uma carga muito grande, tanto da carga que eu coloquei nela, como das demais superiores. Claro que ela vai estar de base sobre base, mas a pergunta que a gente faz ela resiste, aquela base, ela resiste a todo o peso que a gente está colocando sobre as prateleiras superiores? Isso é uma barreira também que a gente pode estar identificando. O que a gente recomenda em situações como essa é trabalhar com margem de segurança. Se eu trabalho com uma prateleira que a capacidade dela é de 1000, eu tenho que verificar qual percentagem de segurança ela foi classificada. Ela foi classificada como 1000 no limite, ou foi classificada como 1000 para tipo 80%? Com 20% de margem de segurança. Então, por exemplo, ela poderia resistir a 1.200, mas eu só posso colocar de acordo com o fabricante 1000. É um exemplo. Então, isso tem que estar sendo verificado. Isso é uma questão que todo mundo tem que ter o conhecimento. O operador da empilhadeira, o supervisor, o dono do supermercado, todo mundo tem que saber esse tipo de informação.
procedimentos para arrumação e organização de cargas. No vídeo que a gente viu um procedimento não muito bem seguido para fazer a arrumação das cargas, né, se tornando ali cargas inseguras. Bom, e operadores também e repositores treinados. Então, basicamente, esses operadores e repositores precisam ser treinados. Naquela senhorinha lá que estava fazendo a reposição manual, bom, não sei se ela estava fazendo a reposição retirando algum material, porque ela estava com a roupa comum, então a gente fica na dúvida. Então a gente não sabe se ela apoiou o peso dela na prateleira, se ela colocou material em excesso sobre as prateleiras, se a prateleira ela não tinha algum meio de fixação na parede, como ela foi se deslocando para frente, então a gente supõe que não. Então são questionamentos que a gente faz e usando essa ferramenta a gente conseguiu chegar nessa análise de risco. A gente vai estar verificando aí qual realmente vai ser o resultado disso através da Polícia Técnica, que o Ministério Público também já entrou nessa ação e está fazendo a analogia desse acidente aí que repercutiu tão grandemente em todo o Brasil. Então, se vocês gostaram do vídeo, comenta aí, curte, compartilha, e caso tenham gostado desse tipo de formato de vídeo, quando ocorrer um acidente assim que tenha uma repercussão tão grande, eu trago aqui para a gente fazer uma descrição e analogia do que ocorreu. É um vídeo mais fácil de estar publicando, porque não exige tanta edição, exige um pouco, claro, mas não tanta quanto outros vídeos que eu tenho feito aí no canal. Então, um grande abraço, até mais e tchau, tchau.